Então vamos falar dos anjinhos deportados dos Estados Unidos? Vamos falar um pouquinho deles? Então já deixe seu like, pessoal. Comente no final do vídeo a sua opinião. Mas vamos esperar eu terminar esse vídeo para vocês concluírem, tá? Porque tô vendo aí a mídia sempre falando, né? Tá, esse assunto tá repercutindo bastante. Como sempre, a mídia quer passar pano para os anjinhos que estão deportados, vindo deportados dos Estados Unidos. Mas antes a gente tem que entender o contexto, pessoal. Não é nenhum ilegalidade o que está havendo do lado do Trump. Ilegalidade é você ir para um país, querer ficar lá, não importa se você está trabalhando, se você está fazendo coisa errada lá, mas está ilegal, está sem as documentações. É como, por exemplo, você está fazendo uma festa de aniversário sua e uma pessoa pula o muro. Você vai deixar aquela pessoa que você não convidou lá na sua festa? É a mesma coisa. Mas, como sempre, a mídia quer passar pano para essas pessoas e colocar o Trump como um carrasco ou até mesmo colocar essas pessoas como vítimas, né? Então, eu quero reagir a um vídeo aqui do Oliver, ficou muito bom. Então, caso você não entender agora, fica difícil, porque ficou tão claro. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que se comunicam, como é que pode dizer, se informam só com a mídia, tá a favor dos brasileiros que estão lá e contra o Donald Trump, que essa é a intenção da mídia. E é nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Tô gravando esse vídeo meia-noite, mas é assim mesmo, né? Quem não tem, a gente não pode ter desculpa quando a gente quer fazer as coisas, né? Embora esse vídeo aqui no YouTube eu não ganho nada para gravar vídeo, mas eu gosto de expressar minha opinião porque a mídia ela vem distorcendo as coisas desde que eu me conheço por gente. Então eu venho no direito aqui, que é bom que até eu desabafo, né? É bom para mim mesmo gravar vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos reagir ao vídeo do Oliver aqui, ó. Vou colocar na tela aí para vocês aí. Depois a gente comenta um pouco. Esse vídeo é para esclarecer tudo o que está acontecendo com relação ao sistema de deportação do novo governo Trump. Tudo mesmo. Todas as informações que a imprensa não está te falando, todas as verdades sobre quem está sendo deportado e todas as verdades sobre como os governos estão reagindo a isso. Sem esconder nenhum detalhe, mas botando tudo às claras, de maneira organizada como tudo isso começou e como tudo isso teve um parcial ímpasse até agora. Deixa um ênfase aqui, pessoal. Eu tava, antes de gravar esse vídeo, eu tava vendo um rapaz lá falando, né, que ele tá lá nos Estados Unidos, ele falando assim, pessoal, ele desesperado, ele acha que é entregador lá, ele falou, aqui, vocês estão sendo enganados, né, não tá sendo deportado só quem cometeu crimes aqui, até eu que sou trabalhador tô arriscado a ser deportado. Ou seja, ele tava ali criando uma atmosfera no vídeo dele como ele fosse vítima, mas ele está ilegal lá, pessoal. Não é questão de só tá vindo pessoas que cometeu delito lá, não é. A grande maioria cometeu, mas nem todos cometeram. Por quê? Porque estão ilegais. Por exemplo, a polícia de lá aborda uma pessoa, cadê o documento? Cadê seu passaporte? Cadê seu visto? Não tem. Então entra no carro, vamos embora. Volta pro colo do Lulis lá. É isso, fazer o quê? Continua aí. Inclui depoimentos, isso inclui problemas diplomáticos que alguns países já conseguiram arrumar, bem pesados. Isso inclui também a posição do Brasil, que não está nada bem nesse meio. Talvez até o final desse vídeo você fique até um pouco assustado com o que possa estar para acontecer nos próximos dias aí. Então vamos começar esse vídeo. Como tudo começou, como toda essa confusão que provocou Donald Trump a tomar algumas medidas duríssimas contra alguns países da América do Sul, contra um país em específico, que abalou não só a realidade econômica e da moeda de alguns países. Antes que me esqueça, né? Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, lógico, senão... Aí eu vou deixar o link, se eu não passar o vídeo dele completo, eu vou deixar o link na descrição e vai lá no canal dele, pessoal. O cara é corretíssimo, o cara é leal, não fica defendendo o lado, ele fala o que ele acredita e ele trata vários outros assuntos, não só de política, tá bom? Como também mandou um recado forte a todos os países que tentarem ir contra ele ou sacanear os Estados Unidos. Então, quando Trump começou a fazer as deportações, a imprensa mundial se organizou
tentando fazer um ataque sincronizado contra ele. A Rede Globo encabeçou esse ataque no Brasil, dizendo que deportação ao tentar manter algemas, Estados Unidos violam tratados, Constituição e até súmula do STF, diz ministro. O uso indiscriminado de algemas viola acordo e Brasil cobrará dos Estados Unidos por tratamento degradante a deportados, diz Itamaraty. Aqui já uma notícia do Metrópolis. Política migratória de Trump vira crise diplomática na América Latina. Deportados, acorrentados, briga com a Colômbia e blitz contra imigrantes. Trump avança contra a América em política anti-imigrantes. Aqui foi só uma amostra de como a imprensa se organizou para tentar botar uma pressão na América do Sul no Trump. Eles fizeram um ataque sincronizado onde eu não sei onde eles pensavam que fosse chegar. Porém, eles se esquecem que a política anti-imigração do Trump não tem nada a ver com a imigração legal, mas sim com a imigração ilegal. E que a imigração ilegal, ou seja, a invasão de território americano, é um crime passível de prisão e a pessoa pode sim ser algemada e inclusive deportada algemada, porque a pessoa cometeu uma violação contra as leis americanas. E entrar ilegalmente lá é crime punível com prisão e deportação. Inclusive esse tema já tinha virado uma coisa tão grave lá ultimamente, que eu já tinha mostrado para vocês que em uma rara manifestação da Suprema Corte dos Estados Unidos, que diferente do Brasil, eles são mais reclusos e realmente só cuidam de assuntos jurídicos, mas em uma rara manifestação eles se manifestaram dizendo que estavam de acordo com a proibição do encorajamento da imigração ilegal para o país, que estava uma coisa desenfreada já. Mas a imprensa parece ignorar isso. Para eles, não existe nenhum crime em imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. Na verdade, é uma coisa que deve ser encorajada. É o que parece, de acordo com a visão dos jornalistas e de algumas autoridades de governo, como Colômbia, México. Mas como vocês podem ver, as notícias deixam claros que a administração Trump deteve inicialmente 538 imigrantes ilegais criminosos. Alguns portais de notícia deixaram isso bem claro. Porém, os maiores insistiram em dizer que houve uma caça indiscriminada contra brasileiros, sem citar que eles estavam ilegalmente. E também ignoraram o fato de que o governo Trump incluiu alguns brasileiros em lista de piores criminosos deportados, que o negócio estava sendo feito para proteger as fronteiras dos Estados Unidos e também os cidadãos americanos, porque alguns deles estavam envolvidos com coisas bem pesadas por lá. Por exemplo, se vocês forem conferir alguns portais que colocaram algumas coisas relacionadas a esses imigrantes, mesmo nas entrelinhas, vocês vão ver que tem suspeitos de envolvimento com terror, suspeito de envolvimentos com gangues pesadas e até mesmo suspeitos de crimes contra menores de idade, se é que vocês me entendem. Tem detalhes aqui que eu não posso falar, mas é só dar um zoom aí na tela que vocês vão saber que tipo de crimes é esse contra menores. Sabemos que no Brasil é muito difícil um criminoso ficar preso. Ele não fica. A menos que ele vá lá na estátua do STF e faça algum desenho com batom, ele não vai pegar prisão e ainda que pegar ele vai solto. Então as autoridades ficam realmente assustadas quando criminosos brasileiros são punidos no exterior. E principalmente a imprensa, que tem o costume, claro, todo mundo já percebeu isso, de não se conformar, de defender pessoas que cometem atos ilícitos. Mas com os Estados Unidos, não teve conversa. E o governo brasileiro e a imprensa brasileira não gostaram nem um pouco disso. Por isso vocês vão ver uma grande indignação nas redes sociais, na opinião pública. A postura do Brasil causa indignação. Criminosos deportados dos Estados Unidos são recebidos como heróis de guerra. Esse país é um cabaré. Essa notícia foi tirada, ou melhor, feita, em cima de comentários públicos nas redes sociais que estão indignadas aí com o tratamento das autoridades com relação a esses deportados. Porque qual é o entendimento da população? As autoridades não punem os criminosos e ainda ficam com raiva quando alguém no exterior faz isso. E as autoridades protegem com tanta ênfase que dá a entender realmente que eles preferem os fora da lei. Agora eu vou deixar vocês verem aí o depoimento de algumas pessoas que foram deportadas, ou seja, que os Estados Unidos enviou de volta para o Brasil. Vejam aí. Eu moro nos Estados Unidos há 35 anos. Chegamos aqui, aconteceu esse incidente. Simval de Oliveira foi sentenciado pelo juiz distrital dos Estados Unidos, William Conley, a 5 anos de prisão federal por envolvimento com lavagem de dinheiro, se declarando culpado em 4 de março de 2022. Quanto tempo você estava lá nos Estados Unidos? 8 meses. Eu te pergunto, a mídia mostrou isso? Não, né? Só mostrou os que estavam chorando, outros falando que reclamando que estava gemado, outro com marca. Preso em cárcere. Tentou entrar por onde? Pelo México? Carlos Vinícius, culpado confesso do crime de invasão de solo americano pela fronteira do México. Como que você foi para os Estados Unidos? Eu fui de avião. Você foi pelo México? Sim. Como é que foi essa travessia?
Na época foi bom, foi mais bom do que quando eles traziam a gente de volta. Imigrante ilegal não identificado pelos jornalistas assume invasão de solo americano. De lá viemos para Manaus, e Manaus o mesmo problema. Nós pedimos para sair porque estava muito quente, eles não deixaram. Até que conseguiram tirar a trava de segurança e saímos para fora, pela asa do avião. Jefferson Maia, ilegalizado nos Estados Unidos, assume ter se juntado com outros brasileiros para quebrar a trava de segurança da porta do avião de deportação e não teve a devida autorização do comandante na cabine. Foi na marra que nós conseguimos vencer essa batalha com a ajuda do governo e da Polícia Federal. Ailton Cândido, ele alega ter sido violentamente agredido apesar da ausência de provas. É culpado de ter invadido os Estados Unidos. Nem lembro mais quantos foi agredido, mas eu não fui agredido. Luiz Fernando, também acusado de invadir solo americano. Eles queriam tirar a algema de todo mundo para não pegar que a gente veio algemado. Eles é muito irracional com o povo brasileiro, essa que é a verdade. Lucas Gabriel vivia sem documentos e sem declarar seus impostos, tornando-se um sonegador, que também é crime federal. Essa situação se aplica a todos os imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Todos eles cometem crime federal, além da invasão de solo americano, o que os tornam completamente passíveis de serem presos, algemados e deportados ainda algemados. Não houve qualquer violação dos seus direitos. Entendem, pessoal? Se você comete um crime federal no Brasil, você vai preso. As autoridades não te perdoam. Se você desrespeita um ministro da Suprema Corte no Brasil, você também vai preso. Mas vocês veem que os ministros norte-americanos já tomaram partido com relação a isso e disseram que o encorajamento de imigração ilegal no país é crime. Aí os ministros do Brasil, tem alguns que vocês vão ver que deram opinião sobre isso aqui, ficam contra essas decisões americanas. E inclusive eles não querem que as ordens de um ministro da Suprema Corte norte-americana sejam respeitadas. O do Brasil tem que ser levado a sério. Qualquer um que mexe com eles é cadeia. Mas o americano não pode nem algemar um cara que comete um crime federal. Aí depois foi aquela treta que vocês conheciam. Antes eu tinha publicado um vídeo aqui já dizendo sobre a questão do México não ter aceitado receber o avião com os imigrantes. Depois os noticiários desmentiram, falaram que não foi bem assim, mas eles mesmos disseram inicialmente que o México tinha se recusado. E todo mundo viu que foi isso mesmo que aconteceu. Não tem pra onde correr agora, não tem pra onde negar. Mas depois a Colômbia seguiu no mesmo caminho, se negando a receber os aviões militares americanos com os deportados. O Gustavo Petro fez uma nota lá na outra rede social dizendo que mandou devolver os aviões militares porque migrante não é criminoso. De fato, o imigrante não é criminoso, desde que ele entre legalmente no país. Nenhum migrante é criminoso. O fluxo migratório acontece desde a era dos sumérios e acádios. Todos os lugares onde há prosperidade econômica, existe fluxo migratório de todas as partes do mundo de pessoas querendo morar naquele lugar onde há prosperidade, procurando melhor emprego, melhores condições de vida. Babilônicos, Baixo Egito, Alto Egito, Império Romano também. Não interessa onde seja, qual época seja, o fluxo migratório é normal, mas a pessoa tem que estar legalizada. Naqueles tempos era o pagamento de impostos. A pessoa pagava os impostos, ficava tudo certo. E tinha que seguir as leis. Sempre foi assim. Agora existe mais do que a condição de somente pagar imposto. Existe a condição também de você ficar devidamente legal, ter a autorização de determinado país para você ficar lá e também os devidos documentos, comprovando que você está legalmente e depois pagar impostos e por aí vai. Se você não fizer isso, você é um criminoso. Sim, porque você está violando as leis de um país. Então o Gustavo Petro está tentando tirar o dele da reta ali, né? O presidente da Colômbia, mas ele está todo errado. E erra mais ainda quando recusa os próprios imigrantes chegando de avião, submetendo eles a uma situação pior ainda, de uma viagem cansativa de volta para os Estados Unidos, quando ele poderia simplesmente já ter aceitado logo o avião pousar lá e receber os caras com carinho, consideração, já que ele considera tanto, né? Considerou tanto que não se deu nem o trabalho de receber, mas mandou de volta. Na minha visão, eu acho que tão indesejável que ele nem queria de volta lá. Mas veio com essa desculpa de que há falta de dignidade. Aí depois disso, pessoal, veio uma onda de gente querendo fazer barulho junto da Colômbia, do México. A imprensa brasileira veio, junto com o governo e com alguns artistas sem graça e alguns políticos. Itamaraty fala em tratamento degradante a brasileiros deportados e cobrará explicação do governo Trump. O ministro Lewandowski determinou a remoção de correntes e algemas de brasileiros deportados dos Estados Unidos. O governo Lula condena desrespeito aos direitos fundamentais de 88 brasileiros deportados nos Estados Unidos. Bem, vamos lá. Primeiro, que o governo americano não vai responder ao Itamaraty. Isso não existe. Vocês já vão saber por quê. Segundo, Lewandowski quis cantar de galo para aparecer, porque no acordo de deportados está que os Estados Unidos podem sim usar as algemas no avião até chegar em solo. Bom, pessoal,
aqui já deu pra gente tirar uma ideia, né? Eu vou deixar o link do vídeo completo aqui embaixo. Mas você viu que não tem santo ali? E aí a mídia brasileira junto com o governo, eles fazem essa cortina de fumaça para que você não perceba o preço dos alimentos. Fique assustado que agora em fevereiro vai ter aumento novamente de várias outras coisas, uma delas combustível. Aí eles estão dando ênfase, né, foco nisso. É a famosa cortina de fumaça. Mas como eu falei, ali não tem santo, ninguém tem o direito de invadir o país de outro e achar ainda que está sendo, como é que pode dizer, maltratado. É a lei deles lá, eles algemam mesmo, sempre foi assim. No governo Biden, ele fez a mesma coisa e, na verdade, eu vou pôr até uma tabela aqui, ele deportou muito mais gente e ninguém falou nada naquela época, entendeu? Agora, na vez do Trump, que na verdade isso foi consequência do presidente antigo, do antigo presidente, e sucedeu agora, né? Porque todas as pessoas que são deportadas, pessoal, eles são investigados, né? Eles passam por uma audiência, não é assim, tá ilegal, entra aqui, já vai para o avião, não. Passa por um processo primeiro, quando conclui que a pessoa está ilegal, aí eles deportam, entendeu? Então não é bagunçado assim não. A mídia faz toda aquela vitamina para pôr na mente das pessoas e colocar, como sempre, a população contra quem eles não concordam, que é o Trump. Pode ver que qualquer coisinha que eles puderem, eles vão estar aqui falando mal dele, como vinham falando quando ele estava na campanha, falam mal do Elon Musk. Por quê? Porque eles não concordam com a ideologia deles. Eles acham que todo mundo tem que acompanhar a ideologia que é hoje que comanda a esquerda aqui nesse país. Mas é isso. O que você acha? É injusto o que o Trump está fazendo? Você concordaria? Se você mora em São Paulo, vai lá no centro de São Paulo, dá uma andadinha lá no centro para você ver. Só tem boliviano, chileno, angolano. E aí eu te pergunto, será que todas aquelas pessoas que vieram, que aqui é aberto, né? A casa da mãe Joana, tudo aberto. Todas aquelas pessoas são do bem. Nenhum cometeu crime no seu país e veio para o Brasil. Nenhum está cometendo crime aqui no Brasil. Resta você pensar, refletir e comentar aqui embaixo que eu quero ver sua opinião. Tá certo, pessoal? Tamo junto. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever se é a sua primeira vez aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.